Ana e hoje vou falar do livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Este livro foi um livro que eu já li há algum tempo, há alguns meses, eu li no início do ano. E foi um livro que me foi emprestado por uma amiga minha, por isso eu não o tenho aqui. E eu só ouvi fazer a opinião dele, só agora. Porque, primeiro, este mês os youtubers têm um tema diferente, sendo que este mês é setembro, e o tema é o Plano Nacional de Leituras, e este livro está no Plano Nacional de Leituras, e como eu já o tinha lido e não tinha feito opinião, eu decidi fazê-la, e também ele estava na minha lista de opiniões ainda não feitas, por isso é sempre bom riscarmos mais um livro que ainda não falei sobre ele. Por isso aqui está a minha opinião. Este livro passa-se na primeira metade do século XX em Espanha. Daniel Samper é uma das nossas personagens principais, e ele mora com o pai em cima da livraria que ambos possuem. Um dia o Daniel começa a chorar porque não se consegue lembrar da cara da mãe dele, que morreu com cólera, e por isso o pai dele, para o acalmar, leva-o a este cemitério dos livros esquecidos, onde ele pode escolher um livro e prometer tornar-se guardião desse livro. Daniel escolhe Sombra do Vento, de Julián Carràs, e ele apaixona-se pela obra. E quando ele tenta ler mais livros desse autor, ele descobre que alguém anda misteriosamente a queimar os livros do Julián. E ele não sabe porquê, então durante o livro ele vai tentar descobrir o porquê de alguém querer queimar livros de um autor e porquê de quererem queimar os livros especificamente do Julián. Ele também vai descobrir que a vida dele interseta-se muitas vezes com a vida do Julián. Eu dei 4 estrelas a este livro, inicialmente eu tinha dado 5, mas quando estava a preparar-me para fazer esta opinião, eu repensei na minha classificação e decidi dar só 4 estrelas, porque houve coisas que eu não gostei assim tanto no livro, então 4 estrelas ficará. Este livro é um daqueles livros que demora um pouco a ler e que nos consomem um pouco cada vez que nós pegamos neles. A história é triste, é emocional e há poucos momentos felizes, mas mesmo assim eu não senti que isso me deixasse apreciar menos a história e eu gostei dela na mesma. Embora eu tenha gostado da história, também acho que houve momentos bastante tristes. Muito triste, não simplesmente triste, mas muito triste e muito cruéis com certas personagens. E eu preferia não ter lido coisas assim, porque foi mesmo cruel e eu não gostei disso, mas entendo que o autor, devido a toda a história que há no livro, na obra, sendo que ela se passa depois da guerra em Espanha, eu entendo que tenha de haver momentos assim cruéis no livro, mas não apreciei-os e sinceramente deixou-me um bocado triste a ver algumas personagens a ser tão massacradas como elas foram. A escrita de Carlos Ruiz Zafón é bastante pormenorizada, bastante descritiva, muito bonita, mas embora eu tenha apreciado esse facto em certas vezes, houve outras vezes em que eu não gostei tanto porque essa escrita era também pesada, às vezes se tornava a leitura um bocado aborrecida, porque o autor, ele tratava cada cena de uma forma muito especial, não importa o quão banal ela seja, então às vezes tornou com que o livro fosse um bocado aborrecido para mim e eu preferia se ele tivesse tratado as cenas mais banais com uma escrita assim menos descritiva. E as cenas assim especiais ele podia ter se alargado e podia ter escrito mais e descrito mais, mas não foi isso que aconteceu. Ele meio que generalizou a sua escrita e meio que tornou cada cena especial e eu não gostei muito disso. Uma coisa que eu adorei neste livro foi o facto dele não ser só sobre o mistério de quem é que andava a queimar os livros do Carràs. Este livro aborda bastantes temas e também aborda muitas personagens e nós descobrimos a vida dessas personagens, não só das personagens principais, mas também personagens secundárias. Nós acabamos por descobrir uma vida completamente passada noutros anos anteriores à da personagem principal, ao Daniel. Acabamos de descobrir também a vida de Daniel, a vida de Carràs, a vida das pessoas que estavam envolvidas com Carràs. Acabamos por descobrir basicamente a vida de toda a gente e a história de toda a gente e o que é que aconteceu com as pessoas e eu adorei isso, adorei conhecer mais sobre eles. De facto, houve momentos assim, tristes na vida dessas pessoas e se calhar houve momentos em que eu pensei, fogo, seria para saber isto, eu preferia não ter sabido, preferia ter ficado assim, sem saber. Mas, mesmo assim, eu apreciei esse facto, eu gostei que o autor tivesse mostrado
como é que a vida de Daniel e do Carax se entrelaçava e como é que os dois, mesmo tendo vivido em épocas diferentes e tendo histórias um pouco diferentes, eles também tinham uma história bastante parecida ao mesmo tempo, e que as histórias deles se repetiam de certa maneira, e eu gostei disso. E pronto, pessoal, é isto. O livro é bastante generalizado, fala de muitos temas e eu não quero dizer mais nada para o caso de vos estar a dar spoilers. Já dei um bocadinho de spoilers, um bocadinho, verdade, mas pode ser que vos tenha suscitado assim uma atenção e uma vontade de pegar no livro. Ele é muito aclamado e toda a gente que o leu adora. Eu também gostei muito, dei-lhe 4 estrelas. Claro que não é o género de livro que eu leio. Vocês sabem que eu sou uma rapariga que gosta mais de fantasia, ficção científica. Este não é um livro desses e também é um bocado pesado, por isso é que eu tive que tirar a 5ª estrela. Mas mesmo assim, eu adorei, foi fantástico. E eu espero que vocês também gostem, caso vocês leiam. E se lerem, espero que voltem para continuarmos a falar sobre ele. Tchau! Como eu já disse, eu apreciei bastante a obra, mas eu tenho que mencionar o facto dela só se ter tornado interessante para mim, a meu ver, a partir da página 350. Aí foi quando as coisas começaram a tornar outro rumo, foi quando as coisas começaram a tornar-se mais rápidas e a acontecer e começaram a interessar-me. E até lá eu estava a ter dificuldades em realmente aproveitar e realmente gostar da obra, porque como eu já disse, a escrita do autor era bastante intensa, ele generalizava as cenas como se elas fossem todas bastante especiais, e também a história no livro, o facto de se passar primeira metade do século XX em França, em Espanha, depois da guerra, e também é difícil, mas eu gostei do facto de ter essa particularidade histórica. Vocês sabem que eu gosto assim da história, eu gosto que nos livros têm história e nos ensinam qualquer coisa, e a realidade que se passou em Espanha não era algo que eu estava assim muito habituada a ler ou a saber, porque ainda não cheguei lá. Se calhar já falei na escola quando era mais nova, mas às vezes nem eu ouço verdade ser dita. Mas eu gostei muito de saber o que é que aconteceu, saber mais sobre o que, não somente o que aconteceu durante a guerra, mas depois, quando ela acabou e o que restou para as pessoas que ficaram e que sobreviveram. Como eu já disse, eu adorei as semelhanças entre a vida do Carax e do Daniel e a forma como a vida deles se entrelaçava. Eu adorei o facto de haver tantas semelhanças entre eles, embora eles terem vivido em alturas diferentes. Ambos se apaixonaram pela irmã dos melhores amigos, que aquilo não correu bem para nenhum deles, mas claro que o final do Daniel foi bastante mais feliz do que o final do Carax e da Penélope. A história da Penélope foi provavelmente aquela que foi mais intensa para mim, aquela que me gostou mais. O facto dela ter sido presa dentro daquela sala por aqueles meses todos em que ela estava grávida, e depois eles encontraram-na morta e o bebê também, e o autor, ele escreveu a cena com tanto pormenor, foi horrível aquela cena. O mistério por trás do homem que andava a queimar os livros, eu acertei. Eu tenho que mencionar isto porque eu fiquei tão contente e orgulhosa de mim, porque eu acertei. Normalmente eu costumo acertar, eu costumo ter um dedo para acertar as pessoas que fazem certas coisas, em quem é que mata, ou quem é que faz isto, eu costumo acertar. E eu fiquei muito contente por esta vez ter acertado, porque havia bastantes suspeitos. Cada vez que nós descobrimos mais sobre a vida do Carax, mais suspeitos apareciam, mais pessoas tinham razões para queimar os livros dele, mas para mim sempre foi aquela ideia de que é o Carax que anda a queimar os seus próprios livros. E era ele, e a história dele também foi daquelas histórias também. Não foi tão má como a Penélope, porque a Penélope foi mesmo aquela história, aquela que me bateu mesmo e que me deixou muito triste. Mas o Carax, a vida dele, como ela acabou por desenrolar, ele veio da miséria, esteve bem, voltou para a miséria, pobreza. Era um homem cheio de azar, a sério. Quando eu pensava que ele está bem na vida, logo a seguir ele voltava para a miséria, e foi tão triste, muito sinceramente, mas eu gostei no final quando, pelo menos, eu senti que ele tinha finalizado, ele tinha fechado o capítulo e que agora eu podia voltar a ter assim uma vida mais normal,
e eu gostei disso, mas eu achava... O autor foi tão duro com a vida das personagens, a sério! E eu sei que é uma realidade, às vezes a vida não corre sempre bem, nós não temos um feliz para sempre, obviamente, mas mesmo assim foi mesmo muito duro o que as personagens, pelo menos da vida do Carax, todas elas passaram. A minha personagem preferida, sem dúvida, foi o Fermi. O Fermi, ele era fantástico, ele era super eloquente, eu adorava as vezes em que ele falava. Houve momentos em que eu fiquei um bocadinho à toa, não sei o que eu estava ali a falar, mas eu era tão engraçado, ele era tão querido, era tão amigo, tão leal, mesmo depois do que ele passou, e houve cenas também no livro em que o autor foi mesmo cruel com ele. Houve cenas em que eu estava, meu Deus, este homem, e custou-me ver ele a ser maltratado. Mas, mesmo assim, no final, como as outras personagens, bom, algumas, não todas, porque houve umas que não acabaram bem, como a Penelope, mas no final ele conseguiu superar os seus obstáculos, ele conseguiu perdoar, ele conseguiu viver feliz com a sua nova namorada, e ele dizia aqueles comentários engraçados. Eu adoro, a sério, eu adoro com o facto quando os autores adicionam esta personagem assim mais engraçada, quando uma história é muito intensa, porque torna as coisas mais leves, e é sempre bom não ser sempre uma história muito pesada e também ter algum humor nela. Como eu já mencionei, eu adorei o valor histórico do livro. Eu adoro quando livros falam de história e quando nos ensinam coisas para além de ficção. E, bom, isto é uma ficção, obviamente, mas eu sinto que o autor estava a tentar mostrar o que acontece no final de uma guerra e o que acontece às pessoas que sobrevivem, porque normalmente nós costumamos pensar numa guerra, nós pensamos naquele momento em que a guerra dura e nunca no que sobra, no que resta, nas pessoas que ficam, o que é que acontece, como é que a sociedade fica, economia, tudo. Então eu gostei muito disso. Também gostei muito do facto deste livro ser do tipo de livros que fala de livros, que menciona livros e que menciona o gosto pela leitura. Não há muitos livros que o façam, há alguns, mas não muitos, e é sempre bom ler um livro que recomende outros livros e que tenha personagens que adoram ler. Pronto, para finalizar, eu adorei o livro, obviamente. Eu adorei o facto que o Daniel e a Beatriz tenham tido uma vida diferente da Penelope e do Carax, mesmo que a vida do Daniel e do Carax tivesse assim algumas coisas, algumas semelhanças. Eu adorei ver isso. Gostava que o livro não tivesse sido tão pesado, obviamente. Há coisas que eu preferia que não tivessem acontecido a certas personagens. Eu sou uma rapariga bastante sensível e quando há coisas assim a acontecer, há coisas terríveis, como aconteceu com o Fermi, como aconteceu com o Carax, com a Penelope, há coisas que eu preferia que não tivessem acontecido. Mas também preferia que o autor não tivesse generalizado a sua escrita, que ele tornasse a leitura um bocadinho mais fácil, porque já é difícil com aquelas cenas trágicas, mas ainda fica mais difícil quando ele tem aquela escrita mais pesada e que torna todos os momentos especiais, por assim dizer, quase poéticos. Então eu preferia se ele tivesse mantido a sua escrita assim bonita para os momentos mais especiais, ou mais tristes, mais qualquer coisa, do que para aqueles momentos assim mais gerais. E pronto, pessoal, esta foi a minha opinião. Eu espero que tenham gostado e espero que continuem a gostar do projeto dos youtubers. Eu sei que vocês têm gostado muito dele e eu espero continuar a participar lá, espero continuar a ter disponibilidade para fazer alguns vídeos especiais para esse projeto, porque eu tenho gostado muito. Pronto, eu espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Adeus!